Caríssimos irmãos e irmãs, durante o tempo da Páscoa, nós iremos ouvir várias vezes, durante todo este tempo, durante quase todos os 50 dias do tempo pascal, nós ouviremos como primeira leitura um texto retirado dos Atos dos Apóstolos, que são os atos da igreja. O que a igreja começou a fazer, como a igreja começou a viver após a ressurreição de Cristo. E as primeiras organizações da igreja nascente, como é que ela foi se organizando? Pois bem, nós ouvimos na primeira leitura de hoje, retirada do capítulo 6, do versículo 1 acima, adiante, uma dificuldade que começou a acontecer na comunidade nascente. Isto é, a comunidade começou a crescer. Os cristãos, eles eram na sua grande maioria cristãos vindos do judaísmo. Eram judeus convertidos ao cristianismo. Mas só que existiam dois tipos de judeus convertidos ao cristianismo. Existiam os judeus ali na região de Israel, e existiam os judeus da diáspora, os judeus de língua grega, os judeus que não viviam na região de Israel e que eram chamados de helênicos. A grande maioria neste período é dos judeus de Israel, mas existiam também os judeus da diáspora, os judeus helênicos que tinham se convertido ao cristianismo. Pois bem, são esses os judeus que começam a reclamar. Por quê? Porque eles dizem que na hora do exercício da caridade social, sim, vocês lembram, nós já até refletimos aqui, que os cristãos, eles, uma vez convertidos, eles tinham essa consciência clara, isto é, somos todos filhos do mesmo Pai, somos todos salvos pelo sangue de Jesus, que se fez nosso irmão. Todos nós chamamos a Deus de Pai, Pai nosso que estás nos céus. Todos nós somos filhos do mesmo Pai por causa de Jesus, que é nosso irmão. Então não convém que eu não me preocupe com as necessidades dos meus irmãos. Então os cristãos, diz lá no início dos Atos dos Apóstolos, eles tinham tudo em comum. Eles pegavam os seus bens e colocavam para que todos vivessem de tudo aquilo que todos tinham. Vocês podem ver que é uma realidade muito particular, muito edificante, mas que durou apenas o primeiro século dos cristãos. Depois o cristianismo cresceu e isso se tornou quase que impraticável da maneira como era vivido. Isto é, de que literalmente todos tinham tudo em comum e que existia quase que um caixa comum para os cristãos. Pois bem, então existia isso. Então os pobres e principalmente as viúvas, porque imagine uma viúva que não tivesse filho, ela estava ao Deus dará, porque ela não podia trabalhar, ela não tinha um filho que a mantivesse, ela tinha se convertido ao cristianismo, então provavelmente nem família ela tinha mais. Imagine, porque quando você saía do judaísmo e você se convertia ao cristianismo, você como que virava as costas para a sua família, porque a sua família não iria querer mais nada com você. Vocês talvez conheçam a história de Santa Teresa Benedita da Cruz, Santa Edith Stein, que era judia, e quando se converteu, a sua família, no início, simplesmente não quis ter mais relação alguma com ela. Então, uma viúva sem filhos, ela estava entregue à própria sorte. Ela estava nas mãos de Deus, porque não podia trabalhar,
não tinha filhos para sustentá-la e não tinha família que a ajudasse. Então os cristãos começaram a dizer, olha, as nossas viúvas, os cristãos helênicos, começaram a dizer, as nossas viúvas estão sendo colocadas de lado, vocês estão dando preferência às viúvas de origem israelita e não estão dando o cuidado devido às nossas viúvas helênicas. Então os apóstolos veem esta necessidade urgente, essa necessidade central de justiça e de caridade. E aqui interessante, meus santos, o discernimento desses homens. Meus irmãos, isso nós precisamos aplicar para a nossa vida. Existem coisas urgentes, mas que não são necessariamente para nós, embora você possa fazer, não é uma realidade necessariamente para você. Ora, a pergunta é, os apóstolos, eles poderiam então, o termo que eles usam é servir às mesas. Os apóstolos poderiam então, eles mesmos se ocupar disto, para que esta injustiça não acontecesse? Poderiam. Os apóstolos poderiam dizer, olha, então para evitar que haja injustiça e que apenas as viúvas israelitas sejam melhor tratadas, então para evitar que isso aconteça, nós iremos servir às mesas. Eles poderiam, porque isso era urgente, era um problema sério na comunidade, mas eles não fizeram isso, porque eles tinham discernimento que não convinha. Atos dos Apóstolos, capítulo 6, versículo 3. Irmãos, é melhor que escolhais entre vós 7 homens de boa fama, repletos do Espírito e de sabedoria, e nós os encarregaremos desta tarefa, para que nós, os apóstolos, possamos nos dedicar inteiramente à oração e ao serviço da palavra. Isto é, eles tinham consciência de que, embora aquela tarefa fosse urgente, aquela tarefa iria tirá-los daquilo que era essencial, primordial, primeiro, fundamental, a vida de oração e o serviço da palavra. Aqui, meus santos, nós contemplando, lendo esta palavra, nós precisamos pedir a Deus que nos conceda também esta sabedoria, para que diante de situações bem concretas em nossa vida, situações urgentes às vezes, situações bem importantes, nós tenhamos o discernimento de que Deus precisa, mais do que nunca, estar em primeiro lugar. Então, se você é mãe de família, você é pai de família, existem realidades importantes e necessárias na sua vida como pai e como mãe, sem sombra de dúvidas. Mas, meu santo, se você não tiver um tempo sagrado e substancial para dedicar a Deus, você não cumprirá a sua missão como esposa e como marido, como pai e como mãe. Mas, padre, mas eu trabalho os 2 horários. Padre, eu tenho que me ocupar da casa e deixar a casa um brinco, limpa, o banheiro cheiroso. Padre, mas eu preciso me ocupar disto e daquilo. Muito bem, meu santo. São todas coisas boas, mas você deve pedir a Deus o discernimento, para que estas coisas boas e necessárias não tirem de você aquilo que é o primordial. Se você é mãe, se você é esposa, se você é pai, se você é marido, você tem primeiramente uma função espiritual para com seus filhos e a sua esposa, os seus filhos e o seu marido. Nenhuma outra função, nenhuma outra realidade deve afastar você disso que é primordial. Os apóstolos, voltemos agora novamente a eles tinham esta consciência de que existe uma função primeira
e central: a vida de oração e o ministério da palavra. Imagine, meus santos, vamos agora, eu falei aqui dos casados, de alguma maneira, isso deve ser aplicado aos solteiros, isto é, não existe estudo, não existe trabalho que seja tão importante e que tire você da sua vida de oração. Não existe estudo, não existe trabalho que sejam tão importantes e que tire você das suas responsabilidades para com Deus, com aquilo que verdadeiramente importa. Porque um dia, meu santo, minha santa, você morre. E aquilo que você alcançou com o seu estudo e aquilo que você alcançou com o seu trabalho fica. Mas e a sua alma? E aquilo que você deveria ter trabalhado para alcançar com Deus? E aquela riqueza que só se alcança com o nosso empenho espiritual. Riqueza esta que a traça não corrói e a ferrugem não destrói. E aí? O que você é de verdade? Porque você não é. Ontologicamente, diante de Deus, você não é aquilo que você aprendeu, você não é o dinheiro que você ganhou, você não é o emprego que você conseguiu, você não é as coisas que você conquistou. Você é aquilo que você cresceu com Deus, que aprendeu com Deus e que Deus construiu em você. Isso é o que você levará, ou melhor, isso é o que levará ou não você para Deus. Então isso se aplica aos casados, isso se aplica aos solteiros, isso se aplica aos consagrados, que em tese deveríamos ter o que? O nosso tempo sagrado e consagrado para Deus, para a vida de oração. Mas ai daquele religioso, ai daquele sacerdote, que ocupando-se de coisas boas, vamos aqui dar um exemplo bem prático nosso aqui, de nossa paróquia, aqui o nosso centro de catequese. E aí o padre se empenha, e ele trabalha, e está 24 horas ali, para que nada se perca, para que todo o material seja 100% aplicado, para que tudo saia perfeito, belo, lindo, maravilhoso. Só que aí ele se esquece do principal, que é o quê? A vida de oração e o testemunho, a pregação da palavra, que consiste tanto na pregação de viva voz, como no exercício do atendimento às pessoas. Ora, se ele se dedica de tal maneira àquilo que é bom, que é importante, mas que não é o primordial, que não é o fundamental, ele, meus santos, de verdade, não vai agradar a nosso Senhor. Pois bem, este é o primeiro ensinamento que a palavra de Deus hoje nos deixa bem claro, ensinamento claro, que existe uma realidade fundamental. Aí vocês dizem: ah, padre, tudo bem, mas e esses diáconos? Estes 7 homens que foram escolhidos, eles não vão rezar, né? Já que eles não vão se dedicar ao ministério da palavra, já que isso é função dos apóstolos, já que eles vão apenas servir as mesas, eles não precisam se preocupar então com a oração, já que parece que é assim, os apóstolos iriam rezar e se ocupar do ministério da palavra, e os diáconos, os 7 homens escolhidos, iriam se dedicar ao serviço das mesas, isto é, cuidar do serviço social e caritativo dos fiéis. Não, meus santos, aqui nós estamos dando ênfase. É verdade que a ênfase para a vida apostólica dos apóstolos está na oração e no ministério da palavra. E a ênfase para os diáconos está ali no serviço das mesas, mas não que eles também não estivessem obrigados à vida de oração, porque nós podemos perceber isso aqui pelos critérios que os apóstolos dão para a escolha dos diáconos. Versículo 3, Atos dos Apóstolos, capítulo 6, versículo 3. Irmãos, é melhor que escolhais entre vós. Vamos ler um pouquinho antes, no versículo 2. Os 12 apóstolos reuniram a multidão dos discípulos e disseram, diante daquele problema que tinha
pessoas que não eram cuidadas, os apóstolos se reuniram e disseram: não está certo que nós deixemos a pregação da palavra de Deus para servir às mesas. É melhor que escolhais entre vós 7 homens de boa fama, repletos do Espírito Santo e de sabedoria, e nós os encarregaremos desta tarefa. Estes homens que se encarregariam dessas tarefas práticas, eles deveriam ser homens de boa fama, repletos do Espírito Santo e de sabedoria, isto é, homens de oração. Não eram simplesmente homens de ação, não eram simplesmente homens que iriam fazer coisas, mas deveriam ser pessoas repletas do Espírito Santo, de boa reputação e cheios de sabedoria. É tanto que o primeiro deles, quem é o primeiro deles? É Estevão. O primeiro diácono é Estevão. E Estevão vai morrer depois, lapidado, apedrejado. Por quê? Porque estava pregando a palavra. Mas padre, mas ele não era diácono. A função dele não era primeiramente servir às mesas, era a função que ele recebeu dos apóstolos, mas não a única. Todo cristão, todo católico, ele sabe que diante de Deus ele recebeu o encargo de testemunhar a palavra, de pregar a palavra, ou com a boca, ou com a vida, e de ser um homem, uma mulher cheio de sabedoria, que provém da intimidade com Deus na vida de oração. Meus irmãos, essa primeira leitura de hoje que vai se desenvolver, vocês vão ver segunda-feira que ela será retomada, como é que vai se desenvolver a vida de Estevão, de Santo Estevão. Mas já o início desta palavra deve despertar no nosso coração esse questionamento. E eu? Quais são as realidades primeiras na minha vida? O que é o principal e o primordial? Que lugar ocupa Deus no meu dia a dia? Entende, meus santos? Aqui é uma pergunta que a resposta ela é bem clara. Você não precisa pensar muito. E não recorra aos afetos. Isto é, não, Deus é o mais importante na minha vida. É mesmo? Então vai lá. Faz um retrospecto da sua vida, um retrospecto quantitativo, e vá fazendo uma proporção de quanto tempo você dedica às coisas e quanto tempo você dedica a Deus. Depois faça um retrospecto qualitativo, com que intensidade você está nas coisas, no seu trabalho, no seu lazer, no seu descanso, isto é, como você se entrega quando faz aquelas coisas e como você se entrega na sua vida de oração. Como você se entrega nas coisas que você faz a Deus. E você fazendo essa retrospectiva quantitativa e qualitativa, você terá um maior discernimento qual está sendo o lugar de Deus na sua vida, no seu coração, no seu dia a dia. Peçamos, meus irmãos, peçamos hoje a intercessão da Virgem Maria, neste sábado, neste primeiro sábado do mês, neste primeiro sábado do mês de maio, mês mais do que nunca dedicado à Virgem Maria. Peçamos a ela, a Virgem sede da sabedoria, nós a chamamos no ofício que acabamos aqui de rezar, que ela nos alcance essa sabedoria, de buscar primeiramente a Deus. Essa sabedoria, meus santos, não fará com que nós deixemos de lado as responsabilidades. Isto é, quem tem que trabalhar, vai trabalhar. Quem tem que estudar, vai estudar. Quem tem que cuidar das coisas passageiras, vai cuidar das coisas passageiras, porque neste mundo tudo é passageiro, né? Então vai ter que se dedicar às coisas passageiras, mas sempre tendo em primeiro lugar a meta espiritual, que assim como a Virgem Maria teve o seu coração sempre ali fincado
no coração do seu filho, junto do coração do seu filho, que nós tenhamos também, meus irmãos, o nosso coração, a nossa vontade, os nossos afetos, os nossos desejos, para que sejamos homens e mulheres sábios, que saibamos, passando entre as coisas, caminhando entre as coisas que passam, que tenhamos a sabedoria de abraçar, de agarrar as que não passam. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.